O Pode Lutar apresenta Jiu-Jitsu, com perguntas, respostas e curiosidades. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes ou quem estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Micael Almeida Batista, eu tenho 16 anos de idade, sou um homem pardo de 1,93 m. E hoje não estou sozinho apresentando, pelos nossos queridos apresentadores. Você pode se apresentar primeiro? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu tenho 16 anos. Sou uma garota de 1,52 m, parda, cabelos cacheados ao ombro. Também estou com a farda da FRN e estou aqui com nosso outro apresentador. Se apresenta. Oi gente, eu sou Elir da Silva, tenho 17 anos, tenho 1,73 de altura, eu sou estudante aqui do FRN e também sou autista. Não estamos aqui sozinhos, estamos com o nosso convidado especial, Jonathan. Oi pessoal, prazer estar aqui no podcast de vocês, é uma honra imensa. Eu me chamo Jonathan Rodrigues, sou praticante e atleta de Jiu-Jitsu há 6 anos, sou estudante de FRN no Campus Maravilha também e sou um garoto negro, de cabelo cacheado curto, minha altura é 1,70 m aproximadamente e estou com a camisa de Meca 2V. Bom, gente, estamos aqui com o nosso Pode Lutar, né, com o nosso tema Jiu-Jitsu e agora a gente vai chamar as nossas assistentes para sortear as perguntas que a gente vai fazer para o nosso convidado especial. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Lutar, feito pelos alunos de Meca 2V, orientado pelo professor Alisson. E nós vamos começar um quadro de perguntas, mas antes de começar, ela vai se Oi, apresentar. gente, meu nome é Adriele, eu sou aluna aqui do campus de UIFPA. Eu sou uma garota parda, cabelo ondulado, 1,50 m de altura. E é isso, agora a Brilha vai se apresentar. Eu sou parda, tenho 17 anos, tenho cabelo ondulado, tenho 1,67 m de altura e agora estou usando a camisa do IFRN. Vamos começar? Jonatas, qual pergunta você quer responder? Eu escolhi a primeira. Anne, a pergunta. Elis? O último da esquerda. Pronto, e ao decorrer desse episódio nós vamos tirar algumas perguntas e vai formar uma frase aqui que vocês vão ter que desvendar. Até daqui a pouco. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Ô Jonathan, você poderia me dizer o que é para você, o que é o Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu para mim é um estilo de vida, onde você é mais uma arte marcial, vai mudar a sua vida, mudou a minha vida. Então para mim Jiu-Jitsu é um estilo de vida, onde eu aprendi muito com o Jiu-Jitsu. E é isso, minha pergunta bem breve. Teve alguma situação que você já usou no Jiu-Jitsu, né, para sair de alguma situação embaraçosa? Nunca foi necessário no cotidiano, mas eu acredito que é muito importante saber a real importância de ela se defender, tanto na sociedade, onde a gente vive numa sociedade muito violenta. Então, saber a importância do jiu-jitsu, como usar, onde usar e em que momento usar, é bem importante e bastante eficaz, mas nunca foi necessário. Como é a sua rotina de treinos? Cara, minha rotina de treino tem uma rotina de segunda a sexta, né? E durante a semana eu treino e no final de semana eu descanso. Durante a semana eu faço um treino por dia, mas já cheguei a tempos quando eu treinei, já treinei por 2 ou 3 vezes ao dia, mas hoje eu já mantenho mais conservado, não participo de tantas competições em alto nível e faço um treino por dia só. E o final de semana eu tiro para descansar, onde é bastante importante o descanso para você que é atleta, não só de jiu-jitsu, mas de outras artes marciais, para você evoluir seu corpo, seu mental, seu físico. Então essa é a minha rotina de treino. A gente ia falar alguma coisa, cara? Eu ia falar. Pode falar, pode comentar. Ou realmente, tipo, tem que ter alguns dias de parada, né? Porque se fazer muitas coisas pode lesionar muito músculo, pode ficar muito doendo, muito dolorido também algumas coisas. Com certeza. E aí, mais uma pergunta? Elias, pode falar uma curiosidade? Claro, a primeira curiosidade que eu vou falar é sobre o jiu-jitsu não foi uma prática feita para das Olimpíadas. Antes ela foi feita para autodefesa, que nem todas as outras artes marciais, defesa pessoal própria. Mas ao decorrer do tempo ela foi colocada nas Olimpíadas. Cadê as nossas assistentes?
Sou de spor. Vamos lá, primeira, a segunda. A segunda? Segunda. A esquerda? Aqui, eu tô. Elias. Pega a primeira da direita. Fala mais um. Fala mais um. Mais um. E aí, ó, fala. Essa daqui. Qual é a frase que tá falando? O que tá falando? O que é que vocês acham que significa? O que é? Vocês tinham prestado atenção? Não. Não? Ó, Lutar. Lutar. Aí vocês vão ter que ver. É. E aqui, o que é que tava escrito? Ninguém prestou atenção. No tatame, somos todos iguais. Aí aqui é falando sobre a nossa turma e o ano. Então, ao decorrer do episódio, a gente vai tirando as perguntas e colocando aqui para ver a quantidade de perguntas que foram captadas pelo nosso convidado. Né, Jonas? Tchau, tchau. E aí, como o jiu-jitsu contribuiu para esses 6 anos de luta? O jiu-jitsu contribuiu na minha vida de uma forma bastante eficaz no quesito, mudou o meu caráter, minha mentalidade, principalmente como pessoa. Hoje em dia eu enxergo a vida, a sociedade, sim, de uma maneira totalmente diferente, tenho uma postura totalmente diferente através do jiu-jitsu. E é isso, eu acho que o principal é que o jiu-jitsu mudou minha mentalidade, além do físico, mas sim minha mentalidade. E eu acho que esse o objetivo do jiu-jitsu, principalmente, é mudar sua forma de ser, de se comportar como lutador, como atleta e como competidor também de jiu-jitsu. Então, mudou totalmente minha mentalidade e abriu minha cabeça, sair da caixa, como dizem, e é isso. Essa é a minha resposta. Uma pergunta também, como foi ganhar a sua primeira medalha, né? Meu primeiro campeonato não está aqui a medalha, infelizmente, mas foi uma coisa impactou muito na minha vida e foi muito surreal essa sensação de estar no tatame, aquela energia da plateia, seus amigos, família, seu mestre estar ali com você no campeonato. Foi algo muito surreal, onde eu nunca me imaginei estar ali naquele tatame, onde eu entrei no tatame, me senti leve, claro, bateu ansiedade antes de entrar no tatame, mas me senti leve por estar ali com pessoas que eu gosto, fazendo o que eu realmente gosto. Então, foi algo surreal, indescritível essa sensação, e só quem experimenta, quem vive do jiu-jitsu sabe como é essa sensação, quando eu recomendo para todos fazerem o jiu-jitsu. Como você começou a praticar e o que te atraiu nessa arte marcial? Eu comecei a praticar há 6 anos atrás, como eu falei, em 2019, e foi através de um amigo meu, onde ele já praticava jiu-jitsu, o nome dele é Anthony, e ele me chamou: Jonathan, bora num treino qualquer de jiu-jitsu, onde na minha cabeça ia ser uma aula experimental, e eu não pretendia seguir nessa carreira de jiu-jitsu. E já estou há 6 anos estudando jiu-jitsu, então foi a minha primeira vista quando eu entrei no tatame. Eu me senti leve naquele tatame, foi uma conexão real, indescritível. Eu me senti livre para fazer posições que eu não sabia, mas fui aprendendo conforme o tempo, me senti leve para aprender coisas novas, absorver coisas novas. E eu amei o jiu-jitsu na primeira vez que eu vi. Inclusive, essa liberdade toda de você se expressar no tatame abriu porta para outras artes marciais? Abriu também, boa pergunta. Antes do jiu-jitsu eu fazia judô e capoeira. Ao todo de artes marciais eu tenho 11 anos, e artes marciais comecei quando eu tinha 5 anos de idade. E após o jiu-jitsu comecei também a fazer Muay Thai, mas não foi o meu foco principal, onde eu me adaptei mesmo no jiu-jitsu. E uma arte marcial contribuiu à outra. Tem técnicas de capoeira, por exemplo, que eu uso no jiu-jitsu, e tem técnicas do judô que eu também uso no jiu-jitsu. Então, uma vai complementando a outra, sabe? Então, é bem importante ter esse conhecimento de várias artes marciais. Eu queria tirar sobre como você começou a praticar o jiu-jitsu. Se em algum momento você, no início, já se comparou com outras pessoas, porque tem muito isso, né? Do começo a gente está em dificuldade, né? Porque a gente está aprendendo, começando a aprender, e tem certas situações que a gente acaba olhando, né? Para quem começou, e às vezes a pessoa é mais
desenvolvida. Já teve sim esse momento onde o meu ego quis falar mais alto que eu, e é uma coisa que bate em qualquer atleta, eu digo isso, onde você tem que saber lidar com o seu ego, onde você tem que saber o seu tempo, onde o quanto você se dedica para isso, o quanto você quer evoluir nisso. Então já teve sim esses momentos de ego, de vaidade, mas eu soube lidar com essas coisas com o passar do tempo e aprendi com isso. Isso foi uma lição para mim, foi uma aprendizagem em que cada um está na sua corrida de vida, cada um está na sua jornada, não precisa ter pressa, cada um está na sua caminhada. Então eu vou chegar lá onde eu quero chegar no jiu-jitsu, eu acredito nisso, mas no tempo ideal. Então, para você que está começando agora também, tem essa dúvida, calma, fica calmo, vai no seu tempo, vai dar certo, e é isso. A solução é a prática. Quanto mais você pratica, mais você vai aprendendo, vai evoluindo no seu grupo de jiu-jitsu. Então, não tem segredo, é praticar até você chegar lá. Exatamente. E às vezes são pessoas que começaram há pouco tempo, né, comparado com você. Isso já aconteceu muito comigo, eu não pratico, né, lutas, mas eu pratico vôlei. E muitas vezes eu olhava para pessoas que tinham começado mais tarde, que eu dizia, meu Deus, a pessoa já tá assim. Aí eu olhava para mim mesma e dizia, nossa, eu tô muito, né, muito atrasada. Mas é verdade. Agora, nossas assistentes novamente. E enquanto elas pegam as coisas, você pode falar mais uma curiosidade? A segunda curiosidade é sobre o tapa. Antes o tapa não era incluído no jiu-jitsu, mas isso foi aplicado para a segurança dos praticantes de jiu-jitsu e também dos competidores nas Olimpíadas. É o famoso três tapinhas que a gente tem no jiu-jitsu. Quando a gente vai ser finalizado, a gente bate, dá os 3 tapinhas do nosso adversário e onde encerra a luta. Boa curiosidade. Isso é muito importante também, né? Isso, para evitar lesão ou até mesmo um desmaio ali, um apago. Enfim, a gente tenta evitar ao máximo isso no jiu-jitsu, mas em competições de combate, isso ocorre bastante por ego, como eu falei, de certas pessoas. Já aconteceu de alguma coisa fora? Já aconteceu de alguma pessoa não bater, dizendo assim, eu aguento, aí a pessoa não bater? Já aconteceu comigo, em específico, eu já apaguei no jiu-jitsu, como eu também já apaguei outras pessoas por não terem batido ou eu não ter sentido as pessoas baterem em mim. E eu já apaguei pessoas, mas foi questão de 5 segundos que essas pessoas ficaram desmaiadas, onde após 5 segundos elas acordaram de novo. E é uma sensação onde você sente que está dormindo e você sente que está acordando no tatame. Você fica completamente confuso, mas isso ocorre sim no jiu-jitsu, mas a gente evita ao máximo isso. Estamos chegando no final. Posso começar comigo? Agora essa mesa ficou linda, viu? Só que que essa mesa ficou bem show. Posso começar? Bem recheada. Tem algum momento em que você pensou em desistir e que te fez ir em frente? Já pensei em desistir bastante do jiu-jitsu. No começo, principalmente, eu digo, por ego, vaidade, coisas que eu me subestimava muito no jiu-jitsu, pensava que eu não era capaz. Onde, com o passar do tempo, eu vi que eu estava, como eu falei, na minha própria caminhada, eu estava no meu tempo de jiu-jitsu, e eu vi que aquilo dali não era como eu pensava. Eu tinha minha própria caminhada, e o jiu-jitsu é muito individual para cada um. Então eu consegui passar por isso, passei por toda essa dificuldade, estou no jiu-jitsu há 6 anos, e nunca desisti. Estou até hoje. Isso é uma coisa bem importante, porque mesmo você enfrentando essa dificuldade, você não desistiu e continuou de pé, parabéns. Obrigado. É bem importante a gente aprender com nossos erros, né? A gente aprender com o nosso ego, a idade, não deixar isso subir a cabeça também que a gente e aprender a controlar. E o jiu-jitsu ensina muito isso, você saber controlar suas emoções, ser uma pessoa mais racional, e o jiu-jitsu me ensinou a ser uma pessoa mais racional e ser uma pessoa menos emotiva. Até porque no jiu-jitsu, geralmente, nos campeonatos, tem que ter uma mente fria, né? Porque tipo, o jiu-jitsu é basicamente um xadrez. Isso, xadrez, aí você tem que saber o movimento certo, na hora certa, no momento certo. Bom, agora, parando nessa parte mais técnica, acho que não, mas bom. A pergunta que eu tenho é qual foi a diferença, entre o momento, o que você pensava do jiu-jitsu antes e logo após você começar a praticar?
acho que isso, no cotidiano em si, em pessoas que veem o jiu-jitsu de uma visão fora do jiu-jitsu em si, tem uma visão ampla de uma violência extrema e muito estereotipada do jiu-jitsu, onde você tem medo de entrar nessa arte marcial, por medo de se lesionar, de não tentar. Então, muitas pessoas, ou praticantes até, que entram no jiu-jitsu, pensam dessa maneira, saem do jiu-jitsu após entrar. Vem o jiu-jitsu assim, mas eu, como pessoa, e todo atleta de jiu-jitsu, após um tempo, você entende a importância de saber o jiu-jitsu. Vou dar um exemplo no cotidiano, na nossa sociedade, né, uma sociedade completamente violenta hoje em dia, e você saber a importância do jiu-jitsu, aplicar o jiu-jitsu na hora certa, em uma autodefesa, uma pessoa vai tentar machucar você saber a importância do jiu-jitsu, você pratica jiu-jitsu, você sabe como usar, onde usar, qual o momento ideal para usar, muda tudo naquele momento. É vida ou morte, né? Não tem outra chance, não tem voltar para o jogo. Então, isso mudou na minha visão do jiu-jitsu. Eu mudei essa visão estereotipada que eu tinha no jiu-jitsu para uma visão mais centrada no jiu-jitsu, em ensinar autodefesa, o que mudou bastante a minha mentalidade. A questão também é, mesmo sabendo jiu-jitsu, isso é para qualquer arte marcial, mesmo sabendo, se você tem a opção de escapar daquela situação, é melhor escapar, porque você nunca sabe que louco você pode encontrar pela rua, e realmente, como o Jonathan falou, é uma situação de vida ou morte, onde você não tem opção. A única opção de lutar é se for só uma opção. O jiu-jitsu é muito conhecido também por acabar com brigas e nunca por começar alguma briga. Exatamente. Eu acho que isso é o fundamento de qualquer luta. Isso, qualquer arte marcial. Bom, Jonathan, durante isso todo esse tempo, você deve ter algumas situações engraçadas para comentar, não é? Então você poderia falar uma coisa engraçada, alguma coisa marcante? Eu vou falar uma coisa muito marcante que aconteceu comigo em um campeonato, onde foi o meu primeiro campeonato. Vou falar o porquê isso me marcou tanto. Não é tão engraçado assim, mas me marcou para a minha vida, como um atleta, na minha carreira no jiu-jitsu profissional e como pessoa também. Eu estou falando agora como Jonatas e como um atleta, né, como lutador. Foi o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, onde eu competi em Natal. Nesse campeonato eu acabei ficando em terceiro lugar. E nesse campeonato, Miguel, antes de eu entrar, como foi a minha primeira luta, bateu uma crise de ansiedade em mim inimaginável. Eu falei, poxa, como é que eu vou entrar no tatame? Eu sabia fazer as posições, sabia o que eu tinha que fazer, tinha treinado, me dediquei bastante, mas deu um branco em mim, deu um gelo, poxa, o que é que eu vou fazer ali? E muitos atletas sofrem com isso, de não saber lidar com a sociedade, com o seu pânico, com esse medo de se arriscar. E meu mestre, meu sensei Railson, ele estava comigo ali, então me marcou muito, porque eu estava com essa cabeça totalmente avoada, não estava centrado ali no momento do jiu-jitsu, estava pensando em milhares de coisas, e ele falou algo que me impactou muito, que eu levo para o resto da vida, que pode parecer besta em visão de algumas pessoas, mas ele falou as seguintes palavras: Jonathan, está tudo bem, calma, eu te amo. Então isso me impactou muito. Ele tirou todo o meu nervosismo, meu pânico, e me centralizou naquele momento. Minha cabeça ficou completamente leve. Quando eu consegui entrar no tatame, eu fiz uma luta impecável, meu primeiro campeonato. Infelizmente eu acabei perdendo na segunda luta, fiquei em terceiro lugar, mas saí dali com uma mentalidade de campeão. Eu tinha vencido meu dia, eu ganhei meu dia com aquela frase dele que ele tinha falado. E eu consegui me vencer também, vencer meu psicológico, e isso me impactou muito, essa importância de ter meu mestre do meu lado, meus amigos, minha família, meu primeiro campeonato nesse grande desafio, então me marcou muito esse momento. Agora os nossos assistentes. Enquanto isso, Elias? A última curiosidade de hoje, no caso, é sobre a palavra osso, que é uma palavra japonesa que no jiu-jitsu inclui respeito e o espírito guerreiro, mas também vai falar de outras práticas assim, esportivas. O osso é bastante conhecido, como Elias falou, a gente usa para cumprimento, principalmente, antes de entrar no tatame, a gente cumprimenta ali a entrada. Quando a gente vai falar com nossos mestres, amigos de treino, a gente sempre fala essa palavra osso, ou até mesmo na formação, né? Quando o treino acaba, a gente usa muito essa palavra osso, que é basicamente o que Elias falou, que diz respeito, e é isso, várias palavras. E agora a gente descobriu, né, uma frase aqui, né? Lutar é contra desistir. Estamos chegando nos últimos minutos do episódio. Essa aqui é a penúltima pergunta, e essa aqui é a última. Então você vai... Tá. Vamos lá, né?
minha pergunta. Ô Jonas, você tem muitas lutas, né? Muitas lutas, muitos campeonatos, muitas coisas. Você pode me dizer qual foi a mais marcante que já teve? Bom, além da minha primeira luta, do meu primeiro campeonato, como eu falei para vocês, que me marcou muito esse momento, mas uma segunda luta que me marcou bastante também. Eu digo que todas as minhas lutas, todos os meus campeonatos me marcaram muito, cada uma tem sua importância na minha vida, mas uma que me marcou demais foi esse campeonato específico, onde a gente tem aqui a medalha, onde esse campeonato é o Norte-Nordeste. É um campeonato de extrema importância na nossa região, no Rio Grande do Norte. Não é um campeonato fácil de se chegar, você tem que se dedicar bastante para chegar nesse campeonato. E nesse campeonato, na minha chave é a lista de atletas que vão lutar com você e ter a sua categoria. Então, na minha chave, tinha o vice-campeão brasileiro desse ano, né? E a mente bateu demais. Eu falei, caraca, será que eu vou conseguir vencer esse cara? Será que eu vou conseguir fazer uma boa luta? Será que eu vou dar orgulho a quem está me assistindo? Então, como eu te falei, pesa demais a mente. Se você não tiver uma mentalidade forte, você pode acabar perdendo antes de entrar no tatame. Então, eu fiquei bastante nervoso nesse campeonato, mas eu entrei, fui confiante, tentei me distrair ao máximo antes de entrar. E quando eu entrei no tatame, eu desliguei o mundo, foquei só ali. Onde eu consegui vencer o vice-campeão brasileiro nesse ano, consegui me consagrar campeão na Nordeste nesse ano, e também consegui bicampeão desse campeonato 2 anos consecutivos, que foi em 2021 e 2022 desse campeonato. Então foi bastante importante esse marco, não só na minha carreira do jiu-jitsu, mas como pessoa. Além de eu conseguir vencer o meu oponente, que era um oponente bastante forte, eu consegui vencer a mim mesmo, vencer minha mentalidade, consegui enfrentar essa minha ansiedade, e é bastante importante para mim. Última pergunta, né? Eu tô até com medo de ler, receio de ler, mas bora lá. Vocês vão falar uma coisa antes? Eu tenho. Eu tô muito curioso, porque já fui muitos campeonatos, aí eu queria saber, porque nas técnicas, tem muitas técnicas, muitas maneiras de finalizar uma pessoa. Sim. Tem muitas formas de chegar, jogar no chão, essas coisas, mas tem técnicas proibidas. Você poderia citar, tipo, o porquê algumas técnicas e por que elas são proibidas? Bom, no jiu-jitsu a gente tem uma herança de faixas, né? A gente tem uma lista de faixas onde vai dos iniciantes, da menor graduação de faixa para a maior. E tem posições que, se você não executar elas de maneira certas, podem acabar ocorrendo uma lesão muito grave ou até mesmo morte no comitê. Então, para você que é iniciante do jiu-jitsu e vai fazer uma técnica, uma posição bastante elevada no quesito técnica, você pode ou se machucar ou machucar seu companheiro de treino. Então, um exemplo, o armlock voador só é permitido para ter a minha faixa, sou faixa azul, acho que eu não comentei isso no podcast, mas eu sou atualmente faixa azul de jiu-jitsu e só é permitida a faixa azul. Então, eu tenho a consciência de fazer essa posição, de executar essa posição, mas não é permitido, né, iniciantes, faixas brancas, fazer essa posição justamente pelo que eu falei. Se você não executar direito, você pode se machucar o companheiro de treino, e se você fizer isso no campeonato, você será desclassificado imediatamente. Então, essa é a minha resposta. Uma dúvida que eu também, agora que eu lembrei, né? Se você já teve alguma lesão, se você já se machucou grave durante uma competição? Já teve várias. Eu acho que a mais recente foi no campeonato em Natal, onde eu fraturei meu braço esquerdo. Foi o esquerdo? Não, foi o direito, perdão. Fraturei meu braço direito em um armlock muito encaixado, onde eu estava ali a segundos de bater. Quando eu bati, eu acabei rompendo alguma ligação do meu braço, enfim, eu não sei direito. Fui imediatamente na UPA, no hospital mais próximo. Acabei engessando o braço, mas foi por pouco tempo, graças a Deus. 3 meses, 4 meses depois, eu já estava voltando a treinar e estou sendo forte. E como foi a primeira vez que você se lesionou? Foi muito traumático? A primeira vez foi não tão traumático, onde eu lesionei o pulso, torci o pulso na verdade, e eu tomei algumas injeções, fui no hospital, fiz todo o procedimento médico, onde eu descansei, fiquei um tempo afastado do jiu-jitsu, mas não foi tão
Eu não tive tanto medo disso, porque eu sabia que o jiu-jitsu é uma arte de contato, então pode sim existir lesões. Eu estava ciente disso, e não foi por causa disso que eu desisti do jiu-jitsu. E enfim, é muito corriqueiro isso acontecer, se você tiver o devido cuidado, onde todos os treinos, todos os campeonatos que eu participo, eu tento ao máximo não me machucar ou machucar uma outra pessoa. Bom, eu queria saber mais sobre o jiu-jitsu, uma parte sobre as faixas. No karatê, pra gente subir de faixa, a gente toca a faixa branca, começa na amarela, aí depois vai pra laranja e assim por diante. No Muay Thai, essa que é a ordem, acho que de pulseira ou por aí. E eu queria saber mais sobre o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é uma maneira diferente. Bom, no jiu-jitsu a gente tem duas divisórias de faixas, eu digo assim, divisórias, onde a partir de 16 anos acima, você começa da faixa branca até a faixa preta, coral, se for o caso, enfim. Mas de 16 anos, de 15 anos, perdão, para baixo, você começa nas faixas coloridas, que foi o meu caso. Como eu comecei muito cedo, muito novo no jiu-jitsu, criança, tinha apenas 10 anos de idade, eu comecei nas faixas coloridas, peguei a faixa branca, fui para a faixa cinza, e uma curiosidade também é que em todas as faixas você tem a sua taxa preta, e nessa taxa preta você tem que ter, não obrigatoriamente, quando eu digo não obrigatoriamente, ter os 4 graus, 4 divisas. O seu mestre, se você vê, se você está bem evoluído, está capacitado para mudar de faixa, dar um passo a mais no seu jiu-jitsu, você pode sim trocar de faixa. A CBJJF, que é a Federação Nacional do Jiu-Jitsu brasileira, ela tem uma estimativa que é de 1 ano e meio a 2 anos em cada faixa, mas nesse tempo, ou até antes, o mestre vê que você está capacitado, você pode mudar de faixa. Então, passei pela faixa branca, a faixa cinza, a faixa amarela, a faixa laranja e tem a faixa verde, mas eu não peguei a faixa verde, pois eu já tinha completado meus 16 anos, quando eu me graduei, faixa azul. E atualmente eu estou na faixa azul, e depois da faixa azul você tem a faixa roxa, a faixa marrom e a faixa preta. Depois da faixa preta você tem a faixa preta com vermelha, a faixa branca com vermelha e a faixa vermelha, que é a última faixa, porém essa faixa vermelha ela só pode ser dada a alguém da família Gracie. A família Gracie foi a fundadora do jiu-jitsu no Brasil. No caso, Hélio Gracie foi quem trouxe o jiu-jitsu dos samurais, desde aquela arte toda milenar dos samurais, para o Brasil, onde ele mudou algumas técnicas e hoje, atualmente, é o jiu-jitsu mais conhecido popularmente no Brasil. Então, só quem da família Gracie pode pegar a faixa vermelha. Nós que não somos, até a faixa branca com vermelho. Certo. Agora, Jonathan, você pode enviar o primeiro? Pergunta final. Tá. Posso ler? Tá, ótimo. Pergunta final. Que conselho você daria para alguém que está começando agora a praticar jiu-jitsu? Bom, eu sei que no começo, para você que é praticante, jiu-jitsu pode parecer muito tenebroso, vou usar esse termo. Você pode ter medo do jiu-jitsu, ou um estereótipo totalmente errado do jiu-jitsu. Mas se você continuar, se for o caso, não tenha medo, continue, avance, vá devagar, vá com calma, não tenha pressa. Mergulhe nesse mar imenso que é o jiu-jitsu, aprenda mais, absorva mais, vá no seu tempo, na sua caminhada, não se compare com outras pessoas, cada um tem o seu tempo de jiu-jitsu, então vai dar certo, você vai chegar onde você tem que chegar, e o jiu-jitsu vai mudar a sua vida como mudei a minha. Então esse é o meu conselho que eu dou para você, praticante de jiu-jitsu, que está começando agora. E só para encerrar, eu agradeço demais vocês terem me chamado para esse podcast. É uma honra estar com vocês, Micael, Ana Elias, Lilian, Andriela, enfim, é uma honra estar aqui no podcast de vocês. Podem lutar e obrigado por vocês terem me chamado. Nós que agradecemos. Agora, a gente agradece, a Jonathan por ter se disponibilizado a vir aqui. Aqui eu agradeço pelos meus apresentadores, Micael, Elias, agradeço a equipe técnica, que está ali, as nossas assistentes. E também agradecemos ao professor Alisson, por essa oportunidade de estarmos conhecendo mais sobre o jiu-jitsu. Então é isso. Tchau, gente. Tchau. Os. Outra parte. E parei lá que foi me chama.